Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do terceiro ano. Hoje com o tema Força e Indução Magnética. É o seguinte, gente, eu tentei condensar, então vai ser uma aula tanto quanto pesada quando eu falar nas fórmulas, porque a gente chega numa parte que às vezes as fórmulas são tanto quanto abstratas, principalmente para vocês que não vão seguir a carreira de física, fica um tanto quanto distante até da realidade. Então, foi o que eu fiz. Eu procurei condensar e trazer mais aplicações do que propriamente ficar falando, ficar expondo fórmulas. Até porque eu acho que o Enem agora é direcionado dessa forma, né? Então a gente vai falar de força e indução magnética e algumas coisas mais relativas ao eletromagnetismo, que é um assunto que a gente já está concluindo. E deixei exercícios para a gente fazer um pouco mais tarde. Exercício é só aplicação de fórmula. Então vai ser uma aula um tanto quanto mais teórica, embora eu esteja falando de algumas fórmulas também. Mas vamos lá. Força magnética, a gente sabe o que é força. Lá de Newton, força é tudo aquilo capaz de colocar um corpo em movimento, capaz de parar um corpo, capaz de deformá-lo. Capaz de alterar o estado de um corpo. Quando a gente diz estado, não tem nada a ver com sólido, líquido e gasoso, até porque isso aí são fases da matéria. A gente está falando de colocar ou não um corpo em movimento, e vocês sabem que o magnetismo ele pode movimentar objetos, pode movimentar cargas e pode movimentar partículas, obviamente. Então, eu tenho uma carga elétrica aqui, e lá vem de novo as cargas. Penetrando numa região do campo magnético B, com velocidade V, tá vendo que fica um tanto quanto abstrato? Sofrerá uma força magnética de módulo. Então, aqui é como você deve calcular a força magnética. A força magnética, ela depende aqui. Basicamente é o seguinte, a força magnética depende de B, depende da intensidade do campo magnético. Basicamente é isso que está me dizendo essa fórmula. Lógico que tem o valor da carga, tem a sua velocidade e tem o centro do ângulo que eles formam, certo? V e B. A direção e sentido dessa força obedece à chamada regra da mão direita. Opa, não é novidade para ninguém. Só que a regra da mão direita agora você vai utilizar com os três sistemas como se fossem ortogonais, certo, gente? Além do... A gente utilizava o quê? O polegar e o indicador, né? Então tem o polegar, o indicador e ainda tem esse terceiro dedo aqui. Certo? Polegar, indicador e o dedo, como se fosse o sistema ortogonal, sistema espacial que você vê em matemática, x, y e z, tridimensional. Então você vai fazer o tridimensional com esses dedos, onde, sempre lembrando que F e B formam 90 graus. Se eu tiver num fio de comprimento L, pela qual circula uma corrente I, sofrerá uma força magnética se imersa na região de campo magnético. De novo, força magnética ela depende do campo magnético. Olha aqui de novo. Só que aí vai depender também do comprimento e da corrente que está passando. Então a força está relacionada com a corrente. Se o fio for paralelo à linha de campo, não haverá força atingindo ele. Isso porque se for paralelo, você vai ter aí o seno de 180, que é zero. Então veja como fica bem abstrato. A gente vai aplicar essas fórmulas, vamos fazer algumas questões, mas assim, a gente não consegue fazer uma associação tão prática. Isso é mais para quem vai estudar magnetismo puro, propriamente dito, aplicado. Olha aqui, fluxo magnético. Mais uma coisa que a gente tem que entender apenas. Então entenda que tem uma força que ela move objetos, que a gente já viu, que é o eletromagnetismo, e que essa força depende do campo magnético. Vetor campo magnético, a gente já viu. Aí tem como calcular, né? Pronto, basicamente é isso. E o que é fluxo magnético? Fluxo é a quantidade de linhas de indução. Essas linhas de fluxo magnético, aquelas linhas que a gente viu nos ímãs, no campo magnético da Terra. Então isso aqui forma um fluxo. Então, a medida da quantidade de linhas de indução que atravessam a superfície em função do tempo. Esse fluxo é representado por uma letra grega chamada φ. Está aqui. Ó. E φ depende do campo magnético e depende do cosseno do ângulo. Está aqui o ângulo. Ó, que o campo magnético faz com relação à reta normal. Ainda tem mais essa. Você tem que pegar uma superfície, trazer uma reta normal, que é a reta imaginária, e a partir dessa reta você calcula o ângulo
e vai entrar na fórmula do qual depende o fluxo magnético. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode variar esse fluxo magnético de várias maneiras. Variando a intensidade de B, ou seja, do campo de indução, vou voltar para cá, ó. O fluxo ele depende do B. Então, se eu aumento ou diminuo, o fluxo aumenta ou diminui, que é óbvio. Ou você pode variar a área da superfície. Volta para cá, de novo, para a fórmula. O fluxo ele depende da área também, da superfície que você está colocando. Olha aqui a área. Maior ou menor, quanto maior a área, maior o fluxo. Certo? Diretamente proporcionais. Esse A. E girando a superfície, presta atenção nesse girando a superfície. Isso aqui vai ser importante. Certo? Isso aqui vai ser importante para a gente entender as decorrências, que é o mais importante nas aplicações do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético vai variar se você começar a girar essa superfície. Por quê? Porque se eu começo a girar essa superfície aqui, gente, quem é que vai variar? O ângulo. Esse ângulo começa a variar. Então, o fluxo começa a variar também, esse fluxo magnético. A unidade de fluxo magnético é diferente de campo magnético. O fluxo é a quantidade de linhas, é o Weber. Um Weber é igual a 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Ou, se você passar esse 1 metro quadrado para o outro lado, 1 Tesla é igual a 1 Weber dividido por 1 metro quadrado. Aprendeu isso aqui, né? Que eu falei para vocês. Cadê o do fluxo? Aprendeu não? Aprendeu não. Decore isso aqui, para a gente entender daqui a pouco o que vai acontecer. Ó. Girando a superfície. Por quê? Variando o ângulo, de novo. Se eu vario esse ângulo aqui, certo? Aqueles aqui. Será nulo quando o ângulo θ for igual a 90. Cosseno de 90 é zero, então o fluxo é zero. Certo? Se eu girar essa área aqui até ficar um ângulo de zero, vai ser nulo. E máximo quando o ângulo for zero. Porque o cosseno de zero é 1. Então ele vai ser máximo, vai ser B vezes A. Então, se eu ficar girando essa placa aqui, ele vai do máximo a zero, do máximo ao mínimo. Ficar girando essa placa, o fluxo magnético. E o fluxo magnético afeta justamente o que, gente? A corrente elétrica. E, obviamente, ocorre o contrário também. É isso que a gente vai estudar agora. Michael Faraday, certo? Ele ficou conhecido, esse cara que está aí. Você pode achar outras fotos mais lindonas aí no Google. Ele ficou conhecido pelas suas experiências pioneiras no campo da eletricidade, relacionando com o magnetismo. Então, ele pegou o trabalho de Ørsted, que a gente já acabou de ver aí algumas aulas atrás, e Ampere, que a gente também viu estudioso das correntes elétricas, o qual analisava que correntes elétricas em circuitos produziam um campo magnético. Não era Ørsted que a gente viu a experiência? Corrente elétrica gera campo magnético, então o que foi que Faraday fez? Pensou o contrário. Corrente elétrica gera campo magnético, campo elétrico gera campo magnético. E se eu pensar o contrário? O campo magnético pode gerar corrente elétrica. E hoje em dia a gente sabe que isso é verdade também. Mas foi Faraday que foi lá fuçar e atestou isso aí. Então, Ørsted fez a primeira metade, essa primeira relação. Hoje em dia a gente sabe que campo magnético gera campo elétrico e vice-versa. Mas esse vice-versa, quem pensou foi Faraday. Começou a investigar o efeito oposto ao fenômeno por eles estudaram. Então descobriu que é uma produção de corrente em um circuito causado pela presença de um campo magnético variável. Campo magnético variável. Como é que eu vario o campo elétrico, o campo magnético, gente? Olha, por isso que eu disse a vocês. Cadê? Ah, não chega mais, eu perdi aqui. Aqui, ó. Por isso que eu disse para vocês, está aqui. Certo? Girando a superfície, você pode variar a área, você pode variar a intensidade do campo de indução magnética, mas geralmente é girando a superfície. Chamada de indução eletromagnética, a corrente elétrica aparece chamada de corrente induzida. Olha aqui a lei de Faraday. Mais uma lei para a gente não ficar aí decorando, certo, gente? Vamos tentar aprender. Que é sobre a indução eletromagnética. A corrente induzida é diretamente proporcional ao fluxo magnético. Olha aí, ó. Se é diretamente proporcional ao fluxo magnético, e eu sei como variar o fluxo magnético,
eu sei como variar a corrente. Né? Isso acaba gerando, por exemplo, uma corrente alternada, que é o que a gente tem nas tomadas. Fluxo magnético, medida a quantidade de linhas que atravessa, é dado pelo produto da área da superfície, cosseno do ângulo entre as perpendiculares, que a gente já viu, e vai gerar uma força eletromotriz, que obviamente a gente vai chamar de voltagem, né, futuramente. Olha, variação do fluxo magnético. Como é que a gente vai variar o fluxo magnético? Olha, se eu vario posição, isso aqui é a primeira parte, né, da experiência de Faraday. Ele mostrou que se eu vario o campo magnético, estou variando por aproximação, né? No caso aí, você vai ter uma correntezinha que vai dar para acender a lâmpada. Então, imagina que chatice, né? Ficar indo e voltando aí, mas basicamente foi isso que ele mostrou. E aí a gente vem para isso aqui, ó, certo? O campo magnético fazendo girar uma corrente e vice-versa, que são as aplicações. Em qualquer unidade de produção de energia elétrica, aquilo que eu falei, toda a produção de energia elétrica é baseada nesse conceito de eletromagnetismo. A gente não teria eletricidade em casa, talvez tivesse em pilha, em bateria, tudo bem, né? Que era a coisa lá do Tesla, que o Tesla queria. Tesla não, esqueci o nome. O outro doido lá, o que inventou a lâmpada, Edison. Edison queria as baterias. Aí o outro, Westinghouse, foi que criou a corrente e um ficava provando pro outro que não era perfeito, que podia matar. Assistam o filme, certo? Guerra das Correntes, vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, mas volta para cá. Então, qualquer unidade de produção de energia elétrica, usina hidrelétrica, usina termoelétrica, usina nuclear, sempre existe um circuito que se coloca em rotação. Essas energias são feitas para girar uma turbina. Lembra do que eu disse para você? Girar uma turbina. Girar uma turbina, gente, faz o que com o fluxo magnético? Altera o fluxo magnético. Se eu altero o fluxo magnético, eu altero a corrente elétrica. Por isso que a corrente elétrica gerada em todas essas formas de energia que se transformam em energia elétrica, sempre eu tenho a corrente alternada, essa corrente que chega aí na tomada para a gente. Ao girar uma espira, varia esse fluxo magnético, que eu falei, que atravessa, criando assim uma força eletromotriz induzida de acordo com a lei de Ampère. Olha aí a turbina girando, olha o campo magnético que vai junto. Tá vendo aquilo que eu falei para vocês? E se esse campo magnético está alterando aí, você tem a questão da construção, aqui não vou mostrar a questão de engenharia, mas basicamente é isso. É a partir do eletromagnetismo que gera toda a produção de corrente elétrica, de energia elétrica que chega até os nossos lares. Tem mais, ó. Por exemplo, o velocímetro de um carro, né, que tem lá uma mola e tudo, o velocímetro analógico, lógico. Tem um ponteirozinho, né, que hoje em dia tem velocímetro digital, que aí já funciona de outra maneira. Quando o eixo do carro gira, ele aciona ímãs que produzem pequenas correntes elétricas. Então ele está girando com ímãs. Está fazendo o quê? O fluxo variar. Certo? Campo magnético que movimenta o ponteiro indicador de velocidade. Não dá para a gente saber aqui os detalhes. Obviamente, de novo, a gente não faz parte dessa engenharia. Mas é baseado também no ímã que faz tudo isso se movimentar. Motores de indução. Certo? E para encerrar, algo que não tem muito a ver com a indução, mas tem a ver com os fenômenos magnéticos, que são as auroras boreais, que a gente já deve ter ouvido falar, a gente já deve ter visto em reportagem. Vocês não viram, dê uma olhada no YouTube, tem um monte de vídeo com auroras boreais que são muito bonitos. Tem a aurora boreal e tem a aurora austral. A boreal é a mais famosa. Tem até contos de fadas, histórias de Natal, né, que é o caminho de Papai Noel, blá blá blá. Os ventos solares carregados de elétrons movem-se a cerca de 1,6 bilhões de quilômetros. Quando chegam ao nosso planeta, acabam sendo facilmente guiados pela força magnética gerada pelo núcleo terrestre, seguindo para as áreas polares. Áreas polares, obviamente, são os polos da Terra. Nesse momento, parte do vento solar é captada pela ionosfera, camada superior da atmosfera, sendo conduzido e acelerado em uma espécie de túnel magnético. É isso aí que a gente está vendo, que se forma, o que ocasiona a geração do efeito de luzes.
Então é por isso que isso aí só ocorre nos polos, quando há uma interação desse vento solar eletricamente carregado com os gases atmosféricos. Então tem a ver com o campo magnético terrestre, que só ocorre nos polos, é um fenômeno muito bonito, certo? A aurora boreal. Olha aí a aurora boreal vista lá de cima do planeta, obviamente nessa animação. E é com essa animação que a gente encerra a aula, como eu disse a vocês. Eu dei ênfase mais à teoria, para que fixasse melhor a parte que é mais cobrada, inclusive, no Enem. Certo? O Enem não está mais só nessa coisa de decorar fórmulas. Agora tem outros vestibulares, não vou mentir para você, que trabalha muito a questão de fórmula, trabalha muito essa questão do magnetismo também, pode até ser um diferencial para vocês, mas o Enem mesmo, ele às vezes quer saber mais da decorrência, fenômenos macroscópicos, saber se vocês conseguem interpretar uma fórmula e aplicar no fenômenos macroscópicos, foi o que eu tentei fazer nessa aula. Alguns exercícios a gente vai conseguir resolver, certo? Mas com isso a gente está terminando essa parte do eletromagnetismo. Espero que tenham gostado, espero ter passado da melhor forma possível. Então, até a próxima aula e a gente conversa com vocês. Até lá!